Oi, pessoal, eu sou a Jana. Esse aqui é o Mundos Paralelos, o lugar onde a gente conversa tudo sobre literatura e sobre livros. E hoje eu trouxe a resenha de A Sombra dos Deuses para vocês. Nós vamos ter um mundo que foi moldado por deuses. Então, há muitos e muitos anos atrás, nós tínhamos deuses que eram irmãos, parentes e afins. E eles nem sempre se davam bem, vamos dizer assim. E teve uma guerra entre eles e eles acabaram se destruindo. E hoje, quando eu digo que o mundo foi moldado, não quer dizer só politicamente ou na parte mágica, mas também fisicamente, porque é, nessas lutas, por conta do poder deles e até mesmo por conta dos ossos e tudo mais, foram criados montanhas, territórios, cidades, países e enfim. E então, hoje já não se existe mais esses deuses, né? Por conta dessa guerra que matou todos. Nós temos pessoas que são descendentes desses deuses. E essas pessoas que são descendentes, elas têm certos poderes que vem, né, dependendo do deus que você é descendente, e também depende um pouco da quantidade de sangue ainda que tem na sua linhagem. Só que como os humanos odeiam esses deuses porque eles não ligavam para os humanos, essas pessoas são marginalizadas e elas são ou caçadas e mortas, ou elas são vendidas como escravas. Então, temos esse preconceito aí com essas pessoas. E esse livro ele vai ser narrado por 3 pontos de vistas diferentes. Então, um vai ser da Orca, um vai ser do Varg e o outro vai ser da Elvar. A Orca, ela vive com o marido e com o filho próximo a uma cidadezinha, um vilarejozinho ali, mas mais na parte próxima à floresta e tudo mais. A gente não sabe muito sobre o passado deles, dá a entender um pouco que eles eram escravizados, mas que ao mesmo tempo eles têm um treinamento de guerreiros, então não se sabe muito bem o que acontece. Só que ali, no ponto de vista deles, tem um casal, né, que morava também afastado ali do vilarejo, que acabou sendo morto e o filho deles, que era uma criança, acabou sendo levado. E então eles ficam preocupados porque eles também têm um filho que é uma criança, e eles ficam preocupados com isso. E aí, no ponto de vista do Varg, ele sim é um escravizado que acabou sendo liberto. E ele tinha uma irmã, que inclusive também era escravizada, e ela acabou sendo assassinada. E ele jurou uma vingança contra os assassinos dessa irmã. Só que ele não sabe quem foi. Então ele tá fazendo tudo o que ele pode para descobrir quem são os assassinos para cumprir essa promessa de vingança. Já Elvar, tem, ela é, ela faz parte ali de um grupo de pessoas que são mercenários, não sei se podemos dizer exatamente assim, mas é um grupo que aceita sim trabalhos e que acaba indo e que acaba perseguindo, né, a glória, o reconhecimento, o dinheiro. Então, eles fazem o que aparecer para conquistar tudo isso. Então, são esses os 3 pontos de vista. Cada um fica numa parte do território, eles nunca se encontraram. É, e, enfim, a história vai se desenrolando por aí. Não quero contar muito mais, porque senão seria um spoiler, e a ideia aqui não é trazer spoilers, né, dos livros. Mas eu tenho que dizer, gente, esse livro aqui, ele superou qualquer expectativa que eu tinha para ele. Ele é simplesmente maravilhoso. A construção de mundo é incrível. Os personagens, a construção dos personagens é maravilhosa.
e no final, sim, eles acabam se encontrando em um momento, e como até eles se encontrarem lá, como leva eles a se encontrarem, é de uma maneira assim tão perfeita, tão maravilhosa, que faz todo sentido. Então, é perfeito, né? Tenho que dizer que as primeiras 50 páginas não me pegaram. Eu persisti, mas ainda bem que eu persisti, porque o livro é incrível. Depois das 50 páginas, você não quer parar mais de ler. É maravilhoso. E eu acho que ele não é um livro tão grande assim, por ser uma fantasia. E esse aqui é literalmente fantasia, ele não é romantasia, tá? É maravilhoso. Se você gosta ali de Brandon Sanderson, de O Senhor dos Anéis, leia, porque para mim pareceu muito é, muito nesse nicho, assim, muito por esse lado, sabe? Eu achei sensacional. Eu dei nota 5 e favoritei esse livro aqui, que realmente superou todas as minhas expectativas. É uma série de livros, tá? Se eu não me engano, vai ser uma trilogia. Posso estar enganada, mas é uma trilogia. E de verdade, que eu tô muito ansiosa pro segundo livro, porque esse aqui terminou de uma maneira que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso do segundo livro para saber o que acontece. Mas é maravilhoso, tá? Então, super, super recomendo se você gosta de fantasia. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações. Eu pretendo postar vídeos 3 vezes por semana, toda terça, quinta e sábado. Compartilhe o vídeo e deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro. Se você gostou ou não gostou, vamos conversar aí um pouquinho sobre ele. Então é isso, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo.